Vamos lá dar continuidade ao nosso curso de gestão de pessoas, né? Retenção de talentos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre métodos e ferramentas para gestão de pessoas, né? E quando a gente pensa em gestão de pessoas, métodos e ferramentas, a gente precisa pensar como fazer essa avaliação, essa gestão, né? Então, por isso, hoje a gente vai ver sobre avaliação de desempenho. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o que é avaliação de desempenho, né? A gente precisa entender que quando a gente fala de avaliação de desempenho, a gente está falando muito além de apenas verificar se o colaborador está cumprindo aquilo que ele foi contratado, né? Eu sei que assusta um pouco quando a gente fala de avaliação, nos remete muito ao período de experiência, né? Quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente tem os primeiros 45 dias que é feito a primeira avaliação, depois posteriormente, dando tudo certo, a gente tem mais 45 até ser efetivado. A avaliação em partes, a gente acaba utilizando isso mesmo para ver se o cara tá desempenhando bem aquilo que foi contratado, mas infelizmente, na grande maioria, essa avaliação de desempenho ela para ali. Depois que o cara é efetivado, né, ou dispensado, se encerra essa avaliação. A gente tem que entender como gestor que a gente precisa avaliar além desse período de contratação, né? É durante todo a estadia do colaborador dentro da empresa. Como que a gente faz essa avaliação? Acho que a primeira de todos, né, é através de um feedback, a gente conversando, tentando entender como que está a relação de conhecimento, de prática, né, de execução do colaborador e o retorno dele quanto ao que ele está sentindo, né? Como que ele está operando, como que ele está executando o serviço dele, se existe alguma dificuldade, alguma limitação. Como que a gente faz isso? Através do feedback. Dentro do feedback, a gente tem duas situações que vale a pena destacar aqui, tá? O feedback contínuo e o feedback sanduíche. O que seria esses dois tipos de feedback? A gente precisa entender que quando a gente está fazendo gestão de pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente fala, como que a gente aborda o colaborador. Então, pensando em um feedback que seja eficiente, o primeiro passo é assim, vou lá passar uma instrução para ele ou vou coletar informação, eu não posso chegar já direto, né? Apesar da gente ter conversado em algumas outras aulas que a comunicação ela precisa ser objetiva, ela precisa ser direto, mas a gente precisa entender esse objetivo direto, tá? No caso do feedback feedback contínuo é aquele bate-papo que a gente sempre tem com ele. Então, como que está o seu serviço, né? Como que você está executando? Só que antes de eu falar com ele, eu vou lá e vou massagear o ego dele. Então, eu vou chegar e vou primeiro destacar algo positivo dele, né? Independente de ser o período de experiência dele ou já a continuidade dele na empresa. Mas vamos imaginar que a gente está falando com um operador de máquina. Então, a primeira coisa que a gente chega, pô, cara, parabéns, sua máquina está sempre limpa, cara. É legal, a gente está andando pelo corredor, chega aqui e vê sua máquina limpinha, pô, sensacional, cara. Cara, ó, agora referente à produção, seria interessante você melhorar esse ponto aqui. A gente percebeu que existe um desvio e eu preciso que você faça essa correção e a partir de agora você vai trabalhar desta maneira aqui, ok? Então, primeiro você elogiou ele, depois você vai informar ele qual é a melhoria que precisa ser feita. Quando a gente fala do feedback sanduíche, e talvez o porquê de ter entrado esse feedback sanduíche, eu imagino que com essas mudanças que vem tendo ao longo dos últimos 10 anos, a gente tem que tomar mais cuidado ainda quando a gente vai falar com o colaborador, né? As pessoas estão mais, eu não sei se a palavra certa seria essa, mas eu acho que vocês vão entender, sensível quando a gente fala em comunicação, cobrança. Então, o que está sendo recomendado para a gente? A gente chegar do mesmo jeito, chegar lá, vamos elogiar ele, olha, né, a sua máquina está muito limpa, organizada, é bacana, a gente passa por aqui e de longe a gente já olha para a sua máquina, está impecável, sem peças aí espalhadas, parabéns, e em seguida a gente vai passar para ele o ponto que precisa ser melhorado. Então, olha, eu preciso que você faça essa correção, a partir de agora você trabalha dessa maneira, a gente precisa de tantas peças por hora, vai passar a correção que se tem, e antes de ir embora a gente vai dar aquela reforçada na motivação, né? Falando outro ponto positivo dele. Então, ó, cara, ó, parabéns mais uma vez pela sua máquina aí, ó, e tá legal, hein? A gente olha no entorno dela, não tem pano espalhado, você está sempre alinhado, isso é importante, isso ajuda bastante o visual da empresa. Agora, melhorando esse ponto aí que a gente conversou, tenho certeza que você vai se tornar referência aí para os demais. Entenda que os dois feedbacks são muito parecidos, mas a gente acaba fazendo um fechamento dele um pouco diferente. Nem todo mundo você vai conseguir utilizar o feedback sanduíche, tá? Alguns realmente esse feedback contínuo é um pouco mais direto mesmo, mas aí você vai precisar avaliar. Por isso que você é o gestor da sua equipe, você vai ter que ter esse tato. E aí passando para a terceira maneira de como que a gente avalia um desempenho, a gente tem a avaliação 360. Essa avaliação é muito legal e eu tenho comigo que ela deveria ser utilizada principalmente quando a gente trabalha em um grupo ou numa empresa que a gente
presta serviço para muita gente, né? Quando eu falo prestar serviço, não é para empresas, para cliente fora, mas para cliente dentro da empresa. Olha só, podemos pensar aqui. Imagina que eu sou o cara do recebimento. Então eu estou recebendo mercadoria internas e externa, faço controle do almoxerifado. Então eu tenho os meus fornecedores que traz mercadoria e eu tenho o setor interno que produziu, embalou, fez alguma manufatura e trouxe para o meu estoque. Eu preciso que essa avaliação seja feita por todos eles, inclusive por aqueles que estão ao meu redor, seja eles de um outro setor que tem um contato direto, de preferência lógico que tenha um contato direto com a gente, até mesmo quanto os outros supervisores. Nesse método aqui, a gente elimina a possibilidade de ter uma avaliação parcial, porque a gente vai contar com colaboradores de outros setores, com líderes de outros setores, e isso daqui é legal, que aqui você não faz só a avaliação do seu liderado, mas ela faz uma avaliação também do líder, porque aos olhos das pessoas de fora, como ela está enxergando o seu liderado, diz muito sobre a sua conduta, sobre a sua gestão. Então é importante a gente passar a utilizar a avaliação 360. Por que eu falei rapidamente dessas três aqui? Porque é normalmente assim que a gente obtém a avaliação. Antigamente a gente via muito pessoal passar, a galera do RH, com uma prancheta na mão, coletando algumas informações. Então era lá perguntar como que está o serviço, como que você está executando, existe alguma dificuldade? Dificilmente o colaborador na experiência vai falar que existe alguma dificuldade. Então muitas vezes ele engole todas as dificuldades que tem e ele pode ser penalizado por essa falta de informação. Hoje não, hoje a gente precisa desse retorno e o colaborador se sente até mais confortável de falar, né, aquilo que ele pensa. Tá, dado todas as informações, além do feedback, a gente pode estar utilizando também algumas ferramentas para nos ajudar a fazer essa avaliação, né? E quais são elas? Hoje a principal que a gente tem, né, são os indicadores chaves de desempenhos, né? E aí você vai em inglês aí, que é KPS, né? KPIs, aliás, perdão. Em português aí você vai ler KPIs. Isso daí pouco importa, tá? O importante é você entender que ela é uma ferramenta, que ela é uma métrica que acompanha o desempenho, né? Isso em qualquer área que você decidir, seja de produção, qualidade, segurança, você vai determinar. E ela é uma ferramenta muito simples. Talvez ela é a mais usada hoje por ela não ter uma necessidade de você ter um software específico para você fazer essa avaliação. Você consegue fazer através de um Excel, através de um caderno, de uma folha, né? Desde que você crie a sua métrica ali, fica fácil de você fazer. Mas vamos lá, o que é ela para a gente ter uma ideia? Para a gente fazer uma avaliação, vamos imaginar que a gente quer avaliar aqui se um colaborador está construindo uma parede, né, fazendo uma parede de alvenaria dentro daquele tempo, daquela quantidade que foi estimada dentro do nosso estudo. Então a gente vai medir, né, a eficiência aqui do pedreiro. Como que a gente vai fazer essa medição para entender se o desempenho dele está satisfatório ou não? A gente vai estabelecer que ele precisa fazer uma quantidade de metros quadrados por dia, né? Ele tem que construir X metros por dia. A gente sabe que ele tem um período de horas a ser trabalhado. Então, vamos colocar que ele trabalha ali as suas 9 horas por dia, ele tem uma hora de almoço, ele tem 8 horas úteis para se trabalhar. Qual que é a fórmula mágica para a gente entender? A produtividade dele vai ser a quantidade de metros executados dividido pelas horas trabalhadas. Nós temos uma meta diária de 20 metros quadrados de paredes, né? Ou ele vai fazer 2,5, né? 2,5 metros de parede por hora. A jornada dele é de 8 horas, a gente tem que ter no final do dia um resultado equivalente ao quê? Aos 20 metros quadrados. Porém, esse colaborador não conseguiu fazer os 20 metros, ele fez 16 metros. Então a gente vai pegar os 16 metros, vamos dividir por 8, que é a hora dele trabalhado, e a gente chega no valor de 2 metros de paredes executada por dia. E aí o que a gente tem quando a gente passa a ter essa informação? Se a meta dele era construir 20 por dia e foram executadas apenas 16, a gente já consegue entender que o desempenho dele para a execução daquela atividade está abaixo do esperado, né? Lembre-se, a gente não quer que ele faça 21 nem 19. A gente precisa que ele faça 18. Por quê? Foi a meta que foi estabelecida. Mas o que a gente tem agora? Vamos castigar o cara? Vamos brigar com o cara? Não, a gente precisa agora investigar, entender por que aconteceu isso. E aí, quando eu falo para você no início da aula que a gente tem que fazer essa avaliação ao longo da estadia do funcionário dentro, do colaborador dentro da empresa, justamente por isso. Porque, imagina que o cara vem fazendo há 2 meses cumprindo essa meta. E no terceiro mês baixou.
a gente precisa entender, será que aconteceu alguma coisa? Será que faltou material? Teve algum atraso de entrega de insumo? Algum problema na execução para fazer com que o desempenho dele caísse? Então, olha só, agora nós não estamos falando mais de uma avaliação para efetivar ou dispensar o colaborador, é para entender o que pode melhorar, né? Com isso, a gente já tem uma anomalia. Se a gente fizer essa avaliação diária através desse indicador, esse indicador de desempenho, perceba que a gente já consegue pegar uma falha no primeiro dia. Se o segundo dia apresentar a mesma falha, imagina que agora a gente já tem 8 metros quadrados de atraso. Se a gente deixar para avaliar isso só na sexta-feira, nós temos basicamente um dia perdido, né? Então, olha a importância de avaliar o desempenho do colaborador ao longo de todo o processo, não só a cada 45 dias. Caiu o exemplo aqui, se a gente fosse avaliar a produtividade dele para corrigir só daqui 45 dias, olha o quanto de prejuízo que a gente poderia ter. Então entenda que a avaliação de desempenho não é só para medir a eficiência do colaborador na execução daquilo que ele está fazendo, mas é entender tudo o que está acontecendo em volta dele, né? Toda a estação de trabalho dele. Quais que são aí os benefícios da gente implantar esses indicadores e usar essas ferramentas para nos auxiliar? Quando a gente utiliza uma ferramenta como essa, vocês perceberam que rapidamente a gente detecta e consegue corrigir uma falha de forma muito rápida. Pô, se eu já identifiquei no primeiro dia que há atraso, eu já consigo corrigir no dia seguinte, né? Ou eu vou validar no segundo dia para ver se realmente teve essa diferença. Ok, valido. Opa, não vou esperar o terceiro dia, né? 2 dias já apresentou essa falha, não teve melhoria, eu já vou conseguir resolver. Um outro ponto, né, é a questão da melhoria do controle sobre os prazos e os custos do projeto. Se a gente já pegar no primeiro dia e corrigir, a gente teve uma perda única. Se a gente deixar para corrigir na sexta-feira, a gente vai ter que tomar uma decisão. E aí, faço hora extra para tirar um dia de diferença? Vou trabalhar no final de semana? Vou trabalhar no domingo? Se isso acontecer, eu aumento o meu custo, né? Se eu não colocar hora extra, eu vou aumentar o meu prazo. De qualquer jeito, o meu custo ele tem interferência, então a gente tem que tomar muito cuidado. Outro ponto, a gente começa a incentivar a produtividade da equipe de forma que ela se torne ali contínua. Uma vez que eles sabem que existe uma métrica, existe um parâmetro, eles vão procurar sempre estar trabalhando naquela faixa de produção, não vão ficar deixando a produção cair. E por último, né, quando a gente usa de forma regular, a gente consegue acompanhar a evolução. Então isso vai nos ajudar muito a garantir que a nossa equipe continua sempre trabalhando ali em alto nível, né? A gente vai estar trabalhando com uma produtividade boa, eles vão estar satisfeitos, porque se a gente tem um grupo que todo mundo está conseguindo atingir de forma satisfatória essa produção, a gente entende que a gente não tem uma produção superestimada, né? Então é possível de atender, e também entende que não está muito abaixo da meta que precisaria, porque existe uma pequena variação nesses pontos. Certo? Bom, como toda aula a gente pede para vocês refletirem sobre o que vocês aprenderam aqui na aula. Então é importante vocês fazerem uma lista e indique para vocês, né, quais os indicadores que vocês poderiam implementar dentro da sua gestão, dentro da sua equipe. Quais os KPIs que você poderia montar? Lembra novamente, o nome, o termo em inglês pouco importa, tá? O importante é você entender a funcionalidade desse indicador. Então liste aí e já comece a colocar em prática. Que tal você já chegar amanhã na sua equipe ou hoje mesmo começar a falar, poxa, eu preciso monitorar agora o meu desempenho de produtividade do meu colaborador, da minha equipe, para mim ter uma ideia de como que a gente está seguindo. Certo? Bom, por hora é isso. É importante que vocês façam essa reflexão aí e coloquem em prática. Eu fico por aqui e encontro vocês na próxima aula. Até lá!